bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente entra agora na quinta parte da Revolução Industrial. Será que a gente consegue terminar aqui? Vamos ver. Aguenta até o final desse episódio. Então, a gente terminou a aula anterior falando sobre as péssimas condições de trabalho, inclusive sobre trabalho infantil. E aí, eu não quero que você, aluno, aceite as coisas que eu digo por uma questão de mera autoridade. O professor falou, então tem que ser assim. O que a gente faz aqui, dentro do ambiente escolar, é ensinar ciência para os alunos. Tá? Então, o aluno está aprendendo aquilo que é científico, e não aquilo que é a minha opinião, aquilo que eu quero que você aceite ou acredite. Tá? Então, antes que você diga assim, mas Caio, de onde você está tirando essa ideia de que criança era obrigada a trabalhar lá na época da Revolução Industrial? Você viu isso num filme? Você viu isso num livro? Onde é que você viu isso? Tá? Existe um relatório, uma investigação, tá? Chamado Sadler Report, tá, em inglês, em português é relatório Sadler, e esse relatório ele foi feito pelo Parlamento Britânico. Tá? O parlamento que agora é o governo da Inglaterra, o parlamento, tá? E um parlamentar específico chamado Sadler, eles fizeram um levantamento, uma pesquisa, uma investigação, porque eles queriam tentar entender as condições de trabalho dentro do Reino Unido e saber se estava havendo algum tipo de abuso, algum maltrato contra as crianças e tal. Então, esse relatório Sadler consistiu de uma série de entrevistas feitas com pessoas que trabalharam enquanto criança ou com crianças que estavam trabalhando, enfim. E aí eu vou colocar um trechinho pequeno aqui do relatório Sadler para você ler junto comigo. Tá? A pergunta começa assim: durante aquelas longas horas de trabalho, você pode ser pontual? Como você acordava? Né? Como é que você conseguia ser pontual? E aí a resposta da pessoa, do trabalhador: eu raramente acordava espontaneamente. Geralmente, eu era acordado ou levantado da cama, às vezes sonolento, pelos meus pais. Qual era a consequência? E desculpa, gente, eu peguei de um livro antigo. Eu estou vendo aqui agora que eu não respeitei a reforma ortográfica, eu coloquei consequência com trema. Risca aí na tua tela, tá? Bota o dedo em cima para você não ver a trema. Não tem mais trema na língua portuguesa. Qual era a consequência se você tivesse se atrasado demais? Eu era mais comumente espancado, era mais frequentemente espancado, diz o trabalhador. Quando você era espancado por não acompanhar o trabalho, por não conseguir chegar no ritmo de trabalho exigido, você ficava ansioso para tentar melhorar, para tentar acelerar, para conseguir acompanhar o trabalho? Sim, o medo de apanhar era um impulso suficiente para nos manter trabalhando, se pudéssemos. Você tinha algum tempo para estar com seus pais e receber deles educação? Não. O que vocês faziam após o trabalho? Tudo o que fazíamos quando chegávamos em casa era tomar a ceia, o jantar, que recebíamos e ir para a cama imediatamente. Para você ver aí, era uma vida profundamente triste e desprovida de significado. Eram seres humanos equiparados ao nível de autômatos. Caio, o que são autômatos? Autômatos são seres que não têm personalidade, que não tem individualidade, que não tem algo de único seu, de consciente. Um robô, por exemplo, é um autômato. Tá? Então são pessoas que estão sendo rebaixadas ao nível de um robô. Né? Elas só conseguiam na sua vida trabalhar para conseguir o alimento, e aí no final do dia se alimentar e dormir, e aí no dia seguinte elas acordavam novamente para ir trabalhar e buscar o alimento, e novamente no final do dia comiam e dormiam, e isso eram todos os dias da vida, da existência dessas pessoas. A partir dali dos seus 6, 7 anos, o indivíduo ele ficaria todos os dias da sua vida seguindo exatamente esse mesmo ritmo até o momento final, até ele morrer. Então era uma vida profundamente triste, em que os indivíduos eles eram arrancados da sua individualidade, da sua personalidade e transformados em engrenagens, em meras peças dentro de um sistema produtivo. Não se dava o menor valor para o que essas pessoas queriam fazer, para quais eram os seus sonhos, aspirações e desejos. Né? Se você nascesse numa família pobre nessa época, você não tinha a possibilidade de sonhar, eu quero sonhar agora em ser médico, engenheiro, arquiteto, advogado, seja lá o que for. Isso não estava dentro das possibilidades de uma família carente. Tá? Se lá na época artesanal existia uma chance de um filho de camponês virar artesão, por exemplo, né? Aqui, com a industrialização, essa possibilidade de ascensão social, de melhoria do sujeito, de uma classe baixa, só com seu esforço trabalhar e melhorar, no século XVIII, no século XIX, isso era inexistente.
A gente só volta a falar em meritocracia através da economia, do trabalhador se esforçando, melhorando, etc, etc, a partir ali do século XX. No século XX, quando você começa a ter leis trabalhistas garantindo salários mínimos, garantindo férias, garantindo descanso, garantindo tempo livre para que esses trabalhadores no tempo livre pudessem estudar, proibindo trabalho infantil para que as crianças pudessem ter tempo para se formar, o Estado garantindo educação para essas crianças, independentemente das famílias terem ou não dinheiro para custear isso. Isso tudo cria um espaço para a meritocracia, né? Então não é só o capitalismo puro lá do século XVIII, século XIX que vão garantir isso. O capitalismo mas também com garantias mínimas de direitos que são assegurados pelo Estado no começo do século XX. Tá? Porque imediatamente no século XVIII, o que esses trabalhadores estão sentindo, estão vendo, é que as suas condições de vida estão piorando. Tá? Vamos tentar resolver uma questãozinha aqui sobre isso. Tá? Questãozinha da Unesp, lá de São Paulo. E aí vem um texto de um grande especialista inglês em formação da classe operária inglesa, tá? Chamado Edward Thompson. Ele tem um livro com esse nome, A Formação da Classe Operária Inglesa. Vem o trecho aí dado pelo Thompson. Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão, a destruição de padrões de vida tradicionais. Ou seja, o tradicional era lá o sistema artesanal. O sistema artesanal ele vai sendo destruído, erodido, e uma coisa nova vai começando. Contudo, na Grã-Bretanha, o processo de industrialização ocorreu com uma violência excepcional e nunca foi acompanhado por um sentimento de participação nacional no esforço comum. Sua única ideologia foi a dos patrões. O que ocorreu na realidade foi uma violência contra a natureza humana. De acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das máquinas, estava livre das antigas restrições da época do sistema artesanal e não tinha ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social, que era o Estado proibindo o trabalho infantil, que era o Estado, por exemplo, garantindo o direito de férias, salário mínimo, ou seja, é um momento ali de capitalismo livre e puro, tá? Dentro dos séculos XVIII e XIX é capitalismo livre e puro. Não tem nem mais aquela coisa do sistema artesanal, que era um sistema quase que feudal, né? E nem tem ainda as proteções que vão ser criadas depois no século XX. Tá? E aí, nesse momento, é justamente o momento mais duro para essa classe trabalhadora inglesa. Não foram nem a pobreza, nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho. Ou seja, o próprio trabalho se tornou uma coisa tão violenta e tão brutal, né? E aí é só você pegar o relatório Sadler e outros, enfim, você tem outros relatos do parlamento britânico naquela época, você tem relatos de contemporâneos, né? Eu deixo como indicação, se você quiser entender melhor o funcionamento daquela sociedade, que você busque os livros de um escritor britânico da época, e ele não era um escritor considerado politicamente de esquerda nem nada do tipo, né? É um escritor britânico da época chamado Richard Dickens. Tá? Richard Dickens não, tá? Falei besteira. Charles Dickens, tá? Charles Dickens era um escritor do século XIX, tá? E ele tem um livro chamado Oliver Twist. No livro Oliver Twist, ele relata a vida de um menino. Oliver Twist é o protagonista da história. É um menino que tem uma infância extremamente pobre num contexto industrial. E aí você vê essas narrações que ele faz, né, muitas delas baseadas nas observações que ele fez da realidade ao seu redor, e elas são simplesmente assustadoras. Fome, violência física, violência psicológica, moral, a anulação do mais fraco pelo mais forte, assim, era de uma brutalidade indescritível. Então fica a minha sugestão que você leia um contemporâneo, Charles Dickens, ou o relatório Sadler, ou enfim, tá? Busque mais informações aí sobre como eram as condições de trabalho dentro desse contexto da Revolução Industrial do século XVIII e XIX. Tá? Então, lemos o texto, aí vem a pergunta, tá? Já veio com a resposta, que bacana. Eu tinha colocado uma animação para a resposta entrar depois, mas vamos lá. O texto afirma que a Revolução Industrial aumentou os lucros dos capitalistas e gerou a convicção de que era desnecessário criar mecanismos de defesa e proteção dos trabalhadores? Não. Tanto que depois foram criados mecanismos de defesa e proteção. Então não tem convicção de que era desnecessário. É o oposto. A convicção é de que era necessário. Tá? Tá errado aqui. Eu sei que vocês já estão vendo qual é a resposta, mas enfim, vamos tentar entender o porquê da resposta. A minha animação aqui falhou. Letra B.
A Revolução Industrial provocou o forte crescimento da economia britânica, verdade. E devido a isso, contou com o esforço ok, e apoio plenos de todos os segmentos da população, ou seja, os trabalhadores apoiavam aquela situação de exploração. Óbvio que não, né? A gente vai ver mais para frente, mas esses trabalhadores eles vão reclamar dessa situação de exploração. Letra C. A Revolução Industrial representou mudanças radicais nas condições de vida e trabalho, tá? Verdade, e envolveu os operários num duro processo de produção. Tudo correto, tá? E é a mesma resposta. Letra D. Piorou as condições de vida e de trabalho dos operários, verdade, tá? Pelo menos no primeiro momento, imediatamente, mas trouxe o benefício de consolidar a ideia de que o trabalho enobrece o homem. Bom, para uma criança de 8 anos que perdia seu braço ou perdia o movimento das pernas por um acidente de trabalho, né, essa ideia de que o trabalho enobrece o homem era simplesmente irrelevante, né? Então, letra E, essa ideia de que o trabalho enobrece como sendo uma compensação para a piora das condições de vida, não é uma compensação. Tá? Letra E, preservou as formas tradicionais de sociabilidade operária, tá? Mas aprofundou a miséria e facilitou o alastramento de epidemias. Sim, aprofundou a miséria e sim facilitou o alastramento de epidemias, mas não preservou formas de solidariedade operária tradicionais. A primeira coisa que o texto fala para a gente, tá? A primeira coisa, vou ver se eu consigo voltar no slide. A primeira coisa que o texto fala para a gente é que todo o processo de industrialização provoca ou envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Então, esses padrões de solidariedade operária tradicionais, eles foram erodidos, eles não continuaram existindo. É a primeira coisa que o texto diz, é uma mera interpretação. De fato, aqui a resposta é a letra C. Tranquilo? Bom, já estava dada a resposta desde o começo, mas eu espero que você tenha entendido o porquê da resposta. Tá? Esses trabalhadores estão sofrendo pra caramba, pelo menos você está percebendo isso agora. Eles vão ficar de braços cruzados, vão falar, tá tudo bem e tal, deixa pra lá? Não. Eles vão reagir? Vão reagir. Como é que eles vão reagir? De diversas maneiras. O primeiro tipo de reação foi o chamado movimento ludita. Muitas pessoas chamam também de movimento ludista, com um S aqui, você pode encontrar isso também, tá? Ou, de forma mais simples, esse movimento era chamado de ludismo, tá? Caio, por que ludismo? O que é ludismo? Eu vou te dizer um nome alternativo para o ludismo. O ludismo era chamado de movimento dos quebradores de máquinas. O que esses caras faziam? Eles quebravam as máquinas das indústrias. Tá aqui uma ilustração mostrando, né, meramente ilustrativo, enfim, mas é uma representação, né, aproximada desses caras tentando quebrar uma máquina industrial, porque eles consideravam que a industrialização piorou suas condições de vida. E a industrialização dependia diretamente da existência, do funcionamento das máquinas. Portanto, as máquinas eram responsáveis pela piora das suas condições de vida. Tá? Existia supostamente um líder desses quebradores de máquinas, um cara chamado Ned Ludd. Tá? Não existem muitas provas históricas de que ele tenha de fato existido. Ele talvez seja uma figura meio lendária, uma espécie de Robin Hood ou Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Enfim, uma figura que está na história, mas que não é uma figura real, é uma figura fictícia. As pessoas acreditavam como sendo real, mas a gente não tem prova de que era real. E aí por isso, né, pelo sobrenome dele, Ludd, teria surgido aí o movimento, né, do ludismo, seria uma relação, uma referência ao nome dele. Tá? Esse movimento, obviamente, não foi capaz de mudar, de reverter o processo de industrialização, de mudar as condições de vida. Tá? Então, foi um processo que eles acharam que ingenuamente poderiam, por conta própria, frear o avanço, tá? Mas o desenvolvimento do capitalismo ele é irrefreável. Tá? É impossível frear essas relações capitalistas de produção que começam a se desenvolver. Não dá para você voltar para o sistema artesanal nesse momento, porque não era economicamente viável, porque os produtos não teriam a mesma qualidade, não teriam o mesmo preço baixo, enfim. Então, a indústria ela não tinha como um trabalhador manual competir, concorrer. Né? Imagina um trabalhador, um artesão fabricando sozinho os seus alfinetes, né? Retomando aí o exemplo que a gente leu na aula passada do texto dos alfinetes. Se uma equipe de 10 trabalhadores produzem 48 mil alfinetes, 4.800 por pessoa, né? Isso só é possível porque
cada um deles se especializou em fazer uma parte específica da tarefa e começa a fazê-la cada vez melhor. Se um indivíduo só tem que fazer tudo, se um artesão só faz todas as etapas do sapato, ele não faz tão rápido. Se ele começa a fazer só uma parte da tarefa, né, a prática leva à perfeição. Ele repete o dia inteiro aquela tarefa, ele começa a fazê-la cada vez mais rápido. Então, o que trazia o aumento da produtividade era justamente a combinação desses vários trabalhadores com as suas respectivas divisões de tarefa. Então, não dava para um artesão competir e refrear esse processo de industrialização, nem tentando quebrar as máquinas, porque você quebrou a máquina, fabrica outra. Quer dizer, isso não muda a realidade. Tá? A forma seguinte de tentativa de resistência foi o chamado cartismo, quando no ano de 1838 os operários escrevem, né, cartas, é uma carta chamada Carta do Povo, né, para o parlamento, e esses trabalhadores eles percebem o seguinte, que o que dá tanta vantagem para a burguesia dominar esses trabalhadores e que permitiu a burguesia combater as corporações de ofício e tal, é que a burguesia estava no poder. Ou seja, a burguesia ocupava o parlamento. E esses trabalhadores pensaram, se a gente quiser reverter a nossa situação de prejuízo aqui para nós, trabalhadores, se a gente quiser criar leis que nos beneficiem e tal, a gente precisa, nós, trabalhadores, elegermos os nossos representantes. Se só tiverem burgueses no parlamento, esses burgueses vão sempre criar regras em benefício próprio deles mesmos, eles nunca vão criar regras em nosso benefício. Então, nós, trabalhadores, precisamos eleger políticos nossos, né, para nos defender. Só que a gente tem que ter direito de votar e ser votado, coisa que não existia nessa época. Né? O voto ele era censitário, ou seja, você tinha que ter uma certa renda para poder votar, só pessoas ricas podiam votar, e essa Carta do Povo ela foi simplesmente ignorada. Tá? Outras formas de organização e luta desses trabalhadores eram a realização de greves, quando eles paralisavam a produção, e aí isso trazia prejuízo para os patrões. Né? É só para você ver agora a nossa realidade atual aqui de quarentena, de coronavírus, com as fábricas paradas, com os trabalhadores sem irem trabalhar. Os prejuízos das empresas estão sendo gigantescos, monstruosos, ou seja, né, é o trabalho desses trabalhadores que produz a riqueza. Então, quando eles fazem greve e param, as empresas têm prejuízo. Né? Isso era uma forma muito direta de ameaçar e de afetar o poder dos patrões, porque paralisando o trabalho, aqueles patrões eles muitas vezes pensavam o seguinte, talvez dar o que esses trabalhadores querem agora, a longo prazo seja mais barato do que aguentar uma greve prolongada. O prejuízo que eu vou ter com uma greve de um mês vai ser maior do que fazer o que esses trabalhadores querem, que nem sempre era só aumento de salário. Poderia ser, por exemplo, que o patrão comprasse equipamentos de proteção individual para esses trabalhadores, capacete. Né? E muitas vezes comprar capacete para todos os trabalhadores daquela fábrica era mais barato do que aquela fábrica ficar parada por um mês inteiro. Né? Então as greves acabaram se tornando mecanismos muito eficazes. Só que o problema é que normalmente essas greves elas tinham uma liderança. Era um sujeito que falava, olha, colegas de trabalho aqui da fábrica, vamos todos parar de trabalhar amanhã. E o que acontecia quando essas greves funcionavam? O patrão ele dava o que os trabalhadores queriam, mas no dia seguinte ele demitia o líder. Para com isso amedrontar os trabalhadores e evitar que no futuro novos indivíduos se tornassem líderes de novas greves. Então esses trabalhadores percebem que era necessário proteger os líderes que falavam em nome da coletividade. E aí faz-se isso através dos chamados sindicatos. Né? Lá na Inglaterra são as trade unions. O parlamento, a princípio, ele até tenta proibir as trade unions. Por quê? A burguesia ela se unia facilmente no parlamento. A classe burguesa ela operava unida. A classe dos trabalhadores era cada um por si. Quando esses trabalhadores começam a se juntar, eles ficam tão fortes que a burguesia no parlamento fala, não, não pode. Só nós, burgueses, podemos nos unir. Vocês, trabalhadores, não podem formar sindicatos. Né? E aí você passa a ter um processo de luta ali na Inglaterra, de greves cada vez maiores, até que o parlamento dá o braço a torcer, aceita que não tem como reverter, e o parlamento aceita a formação dos sindicatos. Esses sindicatos vão se tornando cada vez mais fortes, e eles garantem condições de trabalho cada vez melhores para esses trabalhadores. Até que, por fim, vários desses sindicatos se transformam em partidos políticos, partidos operários. Tá? E esses partidos operários começam a buscar direitos políticos para esses trabalhadores, e quando esses direitos políticos são alcançados, esses partidos começam a eleger representantes para o parlamento e transformar em lei aquilo que antes era alvo de luta. Por exemplo, a partir de agora tem salário mínimo, a partir de agora tem férias, a partir de agora tem jornada máxima de trabalho. Né? São as grandes bandeiras aí de luta desses partidos operários na Inglaterra, depois vai para a França, essa realidade começa a se espalhar ali pela Europa e tal, enfim. Tá? Entendido até aqui?
As duas principais são cartismo e ludismo, mas depois a gente passa a ter outras formas de atuação desses operários também. Tá? Cotidiano nessa nova sociedade. O que mudou? As cidades são cada vez maiores. Tá? Eram comuns, por exemplo, você ter grandes fábricas se localizando em determinados lugares. Né? Por exemplo, nessa região aqui da cidade tem uma matéria-prima que a gente usa na fábrica. E aí várias fábricas daquele mesmo setor começam a se localizar naquela região da cidade. E em torno daquelas fábricas ali começam a surgir bairros de operários. Locais em que aqueles indivíduos, né, que trabalham na fábrica começam a obter suas casas ali em volta, ou construir, ou às vezes o próprio dono da fábrica, ele mandava construir casas para esses trabalhadores, para que fosse mais rápido o trabalhador sair de casa e chegar na fábrica. Então o próprio dono da fábrica ele já manda construir as casas em volta, ali por perto, para garantir que esse trabalhador vai poder trabalhar o máximo possível do dia, para que o trabalhador não gastasse nem tempo com o transporte. Então, era muito comum que dessas grandes fábricas em volta surgissem bairros de operários. Tá? E aí, obviamente, o dono da fábrica ele não dava a casa para o trabalhador. Ele deixava o trabalhador morar na casa enquanto o trabalhador trabalhasse naquela fábrica. Não quer mais trabalhar, enfim, foi demitido e tal, vai embora da casa também. Mas você começa a ter a formação de bairros operários, normalmente na periferia, no subúrbio. Né? E aí você começa a ter esse processo de periferização. Cidades grandes em que o centro é bonito e super desenvolvido e tal, mas as bordas, né, as camadas da margem começam a ficar cada vez mais degradadas, e aí você começa a ter indivíduos que moram nessas margens, que são marginais, enfim, aí tem toda uma questão de estigmatização, né, de preconceito contra essas pessoas, etc, etc. Tá? Você começa a ter cada vez mais gente miserável dentro dessas cidades, o que era um grande paradoxo, porque é um momento em que a riqueza, tá, da sociedade está aumentando, mas nem todo mundo tem acesso a ela. Então tem cada vez mais riqueza, mas essa riqueza vai toda para um número cada vez menor de indivíduos. Então você passa a ter mais miséria, tá, nesses grandes centros urbanos. E aí você vê aqui uma imagem da época, né, de um desses bairros operários, pobres e tal. Se você quiser ver um pouquinho mais detalhadamente, olhar cada coisinha dessa imagem e tal, sugiro que pause o vídeo agora. A gente já segue para o próximo slide para não perder tempo. Tá? Ainda no cotidiano dessas cidades, vai haver uma mudança na relação dos indivíduos com o tempo. É a origem daquela frase time is money, tempo é dinheiro, porque era necessário que a máquina da fábrica trabalhasse a maior parte do dia possível. Tá? Aquela fábrica, aquela máquina, ela produz 1000 produtos por hora. Tá? Então, se o dia tem 24 horas, aquela máquina vai produzir 24.000 produtos. Se aquela máquina quebrar ou parar de funcionar por 1 hora, ela vai produzir 23.000 produtos. São 1000 produtos a menos para serem vendidos e para diminuir o lucro. Por isso, cada minuto que aquela máquina está operando é mais lucro que está chegando naquela fábrica, para aquele burguês, para aquele proprietário da máquina, da fábrica, enfim. Então, tempo é dinheiro. Os indivíduos eles começam a ter uma relação com o tempo que é de que o tempo é uma coisa que precisa ser aproveitada de forma economicamente produtiva. Né? Eu tenho relatos de colegas, enfim, eu passo também isso um pouco aqui na quarentena, em que eu pessoalmente me sinto mal. Né? Embora eu esteja trabalhando muito, os professores todos estão trabalhando muito, mas para produzir vídeo dá um trabalhão, para fazer slide para toda aula dá um trabalhão, mas acaba que a gente se sente até um pouco mal quando para. Né? Eu trabalho o dia inteiro, aí eu paro 1 hora no final do dia para, enfim, ficar com a minha família e tal, aí eu começo a pensar assim, poxa, esse tempo que eu estou aqui, eu podia estar fazendo mais uma lista de exercícios, eu podia estar fazendo mais um slide, eu podia estar preparando mais uma videoaula, gravando mais uma videoaula, eu podia estar fazendo mais alguma coisa. Né? Então, é uma relação até obsessiva que os indivíduos passam a ter com o tempo e com essa noção de produtividade associada ao tempo. Né? É uma coisa que não existia, porque lá na Idade Média, a produtividade ela não dependia da máquina, ela dependia da natureza. Então, se eu plantar mais ou menos sementes hoje, não faz muita diferença, porque elas só vão brotar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, as pessoas elas eram obrigadas a esperar. E como elas eram obrigadas a longas esperas, e por exemplo, na época do inverno, em que o chão estava duro, congelado, frio, não adiantava plantar. Ah, não, eu vou aproveitar agora e vou no meio do inverno, lá para o meio do campo, para plantar. Não dá, as suas sementes vão morrer. Então as pessoas eram, na época do inverno, lá na Idade Média, ou pelo menos os agricultores, obrigados a parar de trabalhar por um tempo. As pessoas eram obrigadas a descansar, a ficar nas suas casas, com as suas famílias. Né? Então elas tinham uma relação de que o tempo tinha momentos produtivos e momentos improdutivos, e estava ok.
com a Revolução Industrial, como você não depende mais dos ritmos da natureza, né? As pessoas podem, por exemplo, depois que se inventa a luz elétrica e tal, elas podem trabalhar durante a noite. Então começa uma ideia de que as pessoas elas têm que trabalhar o máximo possível, até o limite da sua força física. Né? É uma relação obsessiva com o tempo, né, e com a noção de produtividade. E aí esse ditado, tempo é dinheiro, é justamente uma representação disso. Tá? Valorização e criação de uma disciplina do trabalho. Eu não sei se você já ouviu esse ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Por quê? Porque quem cedo madruga, né, acorda de madrugada ainda, bem no comecinho do dia, para sair para trabalhar. E aí Deus vai ajudar essa pessoa. Né? Ou seja, a gente para de pensar que Deus ajuda quem é bondoso, Deus ajuda quem ajuda os outros, Deus ajuda quem ama a Deus. Não, Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem cria riqueza no sistema capitalista. Ou seja, a gente começa a ter uma mudança na forma de pensar da sociedade, das pessoas, sempre para essa ideologia do trabalho. Né? E aí os patrões eles buscam sempre criar essa disciplina. A própria existência desse ditado, esses ditados, tempo é dinheiro, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Isso é uma invenção daqueles grupos que querem que os trabalhadores trabalhem o tempo inteiro para convencer até de forma ideológica esses trabalhadores sobre essas coisas. Né? Isso não é natural. Por exemplo, na Bíblia, tem passagens bíblicas que falam sobre isso. Na Idade Média, o pensamento dominante da igreja é que o trabalho era um castigo. Né? O trabalho era o castigo divino. Como era a vida humana no paraíso, segundo a Bíblia? Era uma vida sem trabalho. Você não precisava plantar para buscar o alimento. No Éden, Jardim do Éden, criado por Deus e tal, o alimento ele brotava sozinho, por conta própria. Sem que ninguém precisasse semear, o alimento estava ali. Era só esticar a mão, pegar e comer. Né? E aí, quando Adão e Eva fazem besteira, desobedecem a Deus e tal, Deus expulsa eles do paraíso e fala para eles, né? Vocês vão, a partir de agora, ganhar o pão de vocês, ou seja, o alimento, com o suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar. É o castigo que Deus deu para o ser humano. Trabalhar, biblicamente nessa passagem, é visto como castigo. Tá? Você fez besteira? Então agora vai lá trabalhar. Era um castigo dado por Deus nesse momento. E aí começa a se transformar na Revolução Industrial essa ideologia do trabalho como castigo, no trabalho como algo que agrada a Deus, que Deus gosta de ver você fazendo. Né? Então Deus vai lá e te ajuda quando você trabalha, quando você madruga, etc, etc, etc. Enfim, toda uma ideologia envolvida nisso. Superação de modos de vida comunitários e coletivos por modos de vida individualistas. Já que agora, né, as famílias passam todo o tempo trabalhando, não sobra mais tempo livre, nas sociedades rurais, agrárias da Idade Média, era muito comum que, por exemplo, na época da colheita, os vizinhos todos se juntassem para todo mundo ir fazer a colheita junto no campo. Eu chamo meu vizinho para fazer a colheita do meu campo comigo, e a gente coleta tudo rapidamente, e depois a gente vai para o campo dele e coleta, né, no campo dele. Por exemplo, para a produção do vinho, muito tempo atrás, não sei se você sabe sobre isso, mas enfim, procura na internet, deve ter algum vídeo falando sobre isso. Muito tempo atrás, quando você coletava lá as uvas e queria fazer vinho, essas uvas elas eram delicadas, elas eram super perecíveis, elas estragam em pouco tempo. Então, quando você pegava aquelas uvas todas e ia transformar tudo em vinho, tinha que fazer isso rápido. E como é que se produzia vinho na Idade Média? Os caras pegavam uma bacia gigante, o tamanho de uma banheira enorme, né, uma pequena piscina, imagina uma piscina de 1000 litros. E aí eles botavam, só que com as paredes muito altas, eles botavam as uvas todas ali dentro, e aí o cara entrava de corpo inteiro, e com os seus pés ele ficava pisando a uva. Pisando, e aí o peso do corpo dele ia moendo aquelas uvas, macerando, até você extrair o sumo, né, o suco da uva. Você filtrava as cascas, caroços e tal, deixava aquele suco ali da uva todo concentrado num barril, e com o tempo as bactérias do pé do sujeito que pisou, elas iam fermentando, ou seja, as bactérias elas iam consumindo o açúcar do suco da uva, e a excreção, né, o xixi, entre aspas, da bactéria, né, era o álcool. Era mais ou menos esse processo de produção de vinho. Né? Só que, se um sujeito só for pisar as uvas da sua casa, lá da sua fazenda, para produzir vinho, ele ia gastar muito tempo, ia ficar muito cansado, não ia conseguir produzir tudo, uma boa parte das uvas ia se estragar. Então, o que esses caras faziam? Eles todos se reuniam.
a galera toda da vila, né, 100 pessoas se reuniam para todo mundo pisar as uvas uns dos outros e produzir os seus vinhos e tal. Então, era um modo de vida comunitário, coletivista, né? Até para trabalhar, para viver, para interagir, para comemorar as coisas e tal, era todo mundo junto, coletivo. Agora, como é cada família gastando o dia inteiro trabalhando, voltando para casa, jantando e dormindo, e aí no dia seguinte, as pessoas elas só viam os seus familiares próximos. Elas às vezes nem tinham tempo de entrar em contato com os vizinhos, com as pessoas em volta. Então as pessoas elas vão abandonando uma vida coletiva e adotando uma vida cada vez mais individualista. Olha para o Brasil hoje, por exemplo, né? Pergunta para os seus avós, se você ainda tiver avós ou bisavós, como era a vida no tempo deles. Eles provavelmente vão te dizer que 50 anos atrás, 70 anos atrás, era muito comum, por exemplo, as pessoas, no final do dia, botarem cadeiras na porta de casa e ficarem na rua, né, sentadas numa cadeira na rua, assim. Aí o vizinho fazia a mesma coisa e os vizinhos batiam papo, trocavam ideia. Hoje em dia a gente tem uma sociedade super industrializada, né, e a gente também tem uma sociedade muito violenta. A nossa sociedade brasileira é muito violenta, tem esse fator também, mas não é só isso, né? A partir do momento que o Brasil se industrializa ali nos anos 70, 80, isso começa a acabar, tá? Esse hábito das pessoas viverem juntas e tal, porque as pessoas começam a ter objetos industrializados que fornecem a elas diversão, entretenimento, TV, sei lá o que, enfim. Então, esses modos de vida comunitários coletivos eles vão sendo abandonados à medida que a industrialização vai chegando. Bom, falei pra caramba, espero que eu tenha conseguido me fazer entender, que tenha sido claro, tá? Que mais? Vamos lá resolver uma questão aqui. Texto do Eric Hobsbawm, outro historiador britânico. Esse é um historiador que fala sobre tudo e mais um pouco, mas enfim, ele é especializado em séculos 18, 19 e 20. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Na Europa, até o século 18, o passado era modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória de como as coisas eram feitas e como eram as coisas e como eram feitas, e, portanto, de como deveriam ser feitas. O que ele está falando até aqui? Reconheceu? Opa, perdão. Do que ele está falando até aqui? Reconheceu? Ele está falando do sistema artesanal de produção. Como é que o sujeito aprendia a ser sapateiro? Com um sapateiro mais velho. Como é que o sujeito aprendia a ser médico? Com um médico mais velho. Tá? Então, o velho, dentro dessa sociedade, era o respeitável, era o tradicional, e tradições devem ser mantidas, cumpridas, seguidas, enfim. E aí ele fala que temos uma mudança. Tá? Atualmente, a experiência acumulada no passado não é mais tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante que sua semelhança do que havia antes. Quer um exemplo prático disso? Esse exato momento agora. Tá? Você pode ter certeza. Eu sou um deles. Muitos professores estão passando dificuldades com os meios tecnológicos para dar aula. A gente tem que inventar novas formas de dar aula. Os professores, por exemplo, mais novos, né? Se você um dia que está me ouvindo virar professor, quem sabe você consiga dar uma aula online no computador muito fácil, porque para você isso é super natural, é super intuitivo. Você já vive, se comunica pelo computador tradicionalmente, tranquilamente. Para professores mais velhos, eu e outros inclusive, isso é um pouco mais complicado. A gente tem que buscar, né, se adaptar a essa novidade que essa geração de vocês tem, que é essa comunicação virtual. Então, quer dizer, olha o que a gente está vivendo aqui, né? Todo o meu conhecimento sobre como se dá aula, que eu acumulei até hoje, não me prepara necessariamente para essa nova realidade. Tá? É muito comum você ver, por exemplo, em grandes empresas, indivíduos, quando estão chegando ali por volta dos seus 40, 50 anos, serem demitidos da empresa. Ah, muito obrigado pelos seus serviços, vai embora. E no lugar daquele cara, contrata-se alguém muito novo. Olha como funciona o pensamento da nossa sociedade. Não é assim, esse trabalhador está aqui há muitos anos, então ele é muito experiente, ele sabe bem como fazer o serviço, eu vou mantê-lo. Não, porque a cada geração, a forma como o serviço precisa ser feito muda. E quem é mais velho acaba muitas vezes preso àquele jeito antigo de fazer, não se acostuma com o jeito novo, não quer aceitar esse jeito novo. Então o que muitas empresas pensam é que é mais fácil você dispensar aquele trabalhador que está preso no jeito antigo e pegar um trabalhador jovem que está aberto a usar um jeito novo de fazer aquele trabalho. Né? Então a grande mudança e essa mudança ela vem com a Revolução Industrial, antes disso não era assim que funcionava. Né? Por exemplo, é muito comum hoje você ter professores mais velhos buscando dica com professores mais novos sobre como dar uma aula virtual. É o contrário do sistema artesanal. É o mais velho pedindo ajuda para o mais novo. No sistema artesanal era o mais novo pedindo ajuda para o mais velho para aprender. Olha como a tecnologia, a industrialização inverte essas relações sociais. Faz sentido?
Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado, tá? Opa, eita, dei spoiler de novo, mas enfim. É basicamente isso que eu acabei de te explicar, né? O passado, né, daquele sistema artesanal e tal, ele não explica mais as novas formas de produzir do futuro. Tá? O capitalismo e a industrialização, eles trazem a necessidade pela constante inovação, pela constante melhoria. Ainda que o sujeito aprendesse a operar uma máquina, e ele sabe muito bem operar aquela máquina há 30 anos, ele não vai ser mantido na empresa porque 30 anos depois surge uma máquina nova, que produz mais rápido, melhor, mas que é diferente. Então aquele sujeito que aprendeu a operar aquela máquina durante 30 anos, ele já não serve mais. Tá? Vamos ver o que diz aqui o padrão de resposta. Segundo o texto, desde o início da Revolução Industrial, a novidade e a criatividade de cada geração é mais marcante que os modelos do passado. Assim, o passado é descartado como memória de como as coisas deveriam ser feitas. Bom, tá aí mais uma questãozinha, agora da UFAM, Federal do Amazonas, se não me engano, tá? Diz uma afirmação: o século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época em que a Idade Média chega ao fim. Tais afirmações, né, do historiador Christopher Hill. Christopher Hill é um grande especialista em revoluções inglesas, tá? Revolução puritana, Revolução Gloriosa. Ele fala muito daqueles grupos radicais extremistas, os levelers e os diggers, os escavadores e os niveladores, enfim. Tá? Christopher Hill é o cara que entende desses assuntos aí. Tais afirmações do historiador Christopher Hill indicam um processo revolucionário que levará à consolidação do sistema capitalista na nação inglesa no século XVIII. Essas transformações do século XVII provocam a consolidação do capitalismo no século XVIII. Século XVIII é a Revolução Industrial, século XVII são as Revoluções Inglesas. Por isso esse título aí que a gente deu para essa aula, das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial. Das alternativas a seguir, apenas uma não apresenta condições presentes no processo revolucionário. Assinale-a. Tá? Então é para ver aí a errada. A emergência, que é emergência no sentido de formação, de criação, a emergência de uma burguesia urbana com interesse nas transformações estruturais que levassem ao lucro. Isso contribuiu para a industrialização? Contribuiu. A burguesia era mais interessada em mudar aquele modo de vida antigo do rei com todo o poder, dos impostos sem passar pela aprovação do parlamento e tal. A burguesia é quem queria impedir esse tipo de coisa, né? Quem queria substituir o sistema artesanal e buscar o sistema maquinofatureiro que gerava mais lucro. Então tudo isso, né, é verdadeiro. Letra B. A formação de um proletariado urbano e de uma massa camponesa explorada. Sem dúvida, sem proletariado urbano e massa camponesa explorada que foge do campo porque está sendo muito explorada e vai para a cidade virar proletariado, né? Isso é condição necessária também para a industrialização. Decadência da aristocracia. A aristocracia que é a nobreza, né? São aqueles grandes senhores de terra com títulos e nobres e tal, condes, duques, barões. A decadência desses caras que servia de alicerce, de suporte, de apoio para o absolutismo. Verdade. Tá? A emergência, a criação, o surgimento de uma pequena e média nobreza rural. Quem é pequena e média nobreza rural? Pequena e média nobreza rural é a gentry, com uma mentalidade liberal e capitalista. O que eu falei? Que essa gentry, ela era aburguesada, ela buscava o lucro, o trabalho, né? Ela não buscava o poder para ter o dinheiro, ela buscava o dinheiro para chegar ao poder. Né? Então, verdade. A presença de uma mentalidade, letra E, tá? A presença de uma mentalidade cristã nas camadas médias urbanas com finalidade de manter as estruturas anteriores? Não, não é isso aqui, manter a estrutura anterior, comunal, da coletividade, que garante a industrialização. Essa aqui está errada. Tá? É a letra E que eu marcaria como a incorreta. Vamos ver se é a resposta. É exatamente essa resposta. Agora a animação funcionou. Era isso que era para ter acontecido com aquela outra questão que a resposta já apareceu desde cara. Tá? Entendeu isso aqui? Vê o que mais a gente tem. Consequências aí da industrialização. A Inglaterra se transforma numa potência econômica e militar dominante no século XVIII, no XIX e até o começo do XX. Essa condição de potência mundial da Inglaterra só acaba ou se reconfigura, né, com as guerras mundiais do século XX e intensificação do efeito estufa aí por causa da poluição, enfim, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu, você tem aula de geografia com excelentes professores, você sabe muito melhor do que eu que a industrialização emite gases que estimulam o efeito estufa e isso leva a um aquecimento do planeta Terra que descontrola as temperaturas, né? Quem é uma região que é mais quente vai ficar mais quente ainda, uma região que é fria vai ficar mais fria ainda, esses descontroles, esses extremismos do clima. Tá? Ampliação da poluição da terra, do ar e da água,
tá? A terra também é contaminada por substâncias químicas que depois já tornam impróprias para o plantio, o ar que a gente respira, gás carbônico, a água com dejetos industriais. A gente teve aí no começo do ano no Rio de Janeiro fornecimento de água suspensa porque tinha detergente industrial, né? Uma indústria lá na base do Guandu jogando detergente, isso polui a água, enfim. E um predomínio do capitalismo como modelo de produção, como um sistema de produção mundo afora, né? O capitalismo ele começa a se expandir e aí até aquele momento você tinha capitalismo na Inglaterra, mas outros sistemas em outros lugares, sistema feudal aqui, ali e tal, sistemas intermediários. Com a Revolução Industrial, esse sistema capitalista ele se torna dominante no planeta inteiro. Hoje, o planeta inteiro, ou quase inteiro, adota um modelo capitalista de produção. Tranquilo até aqui? Vou deixar esse slidezinho para você dar uma olhada aí, um quadro conceitual, um quadro resumo, tá? Ele basicamente resume tudo que eu falei até aqui agora. Espero que ele te ajude se você precisar de memorização em algum momento. Pausa o vídeo e olha ele o tempo que você quiser. Tá? Eu não vou falar de novo porque é só repetir aquilo que a gente já falou e aí o vídeo ficaria muito longo sem necessidade. Mas a princípio é isso aí que eu quero que você dê uma olhada e entenda. Tá? Por hoje é só. Acabamos a Revolução Industrial, aleluia, graças a Deus. Eu vou até passar o próximo slide para você ver que não tem mais nada. Acabou o fim da apresentação de slides, tá? Foram várias partes aqui. Te peço desculpa por ter sido muito detalhista e muito prolongado, mas é porque você precisa conhecer o passo a passo da coisa, senão fica uma mera decoreba, tá? Então, tá aqui um tema que a gente detalhou muito, a gente sabe bem agora como é que funcionou a primeira Revolução Industrial. Espero que com isso você consiga resolver todas as questões que apareçam aí na sua frente. A gente podia ter falado disso tudo em 50 minutos, mas muita coisa ia ter jogado em cima de você e falado, memoriza, decora. E eu não acho isso bacana, então eu prefiro que você entenda cada passo a passo para chegar nisso aqui. Tá? Se tiver ficado dúvida, comenta aqui embaixo. Tá? Se for uma dúvida pequena, eu respondo na forma de texto. Se for uma dúvida mais complicada, eu gravo um vídeo só para te responder. Não tem dúvida boba, não deixe dúvidas se acumularem. Tá? Por hoje é só, a gente termina por aqui. Fiquem bem, beijos, abraços, tchau, tchau. E não esqueçam de lavar bem as mãos.